E será que o final de Shingeki no Kyojin foi realmente ruim? E desde o ano de 2021, quando se encerrou o mangá de Shingeki no Kyojin, existe a discussão de o final da obra foi muito ruim. E eu, na época, não tinha um canal de anime, mas eu nunca quis mencionar muito sobre esse final, porque eu não li o mangá. Porque eu tenho alguns problemas com o mangá, eu não sou o maior fã da arte do autor, e por isso eu sempre foquei mais em assistir o anime de Shingeki no Kyojin. E eu sempre esperei esse final que demorou muito pra chegar. Afinal, o anime foi dividido em várias partes, para poder saber se esse final realmente era ruim ou não e chegar na conclusão. E agora que o anime acabou e eu finalmente assisti esse episódio final de 1h24, que inclusive tem crítica aqui no canal que eu vou deixar no final do vídeo, caso você tenha interesse de acompanhar, eu venho falar se eu achei o final bom ou se eu achei o final ruim, e aí no final posso falar o que poderia ter sido melhor ou não. Bom, vou começar falando um pouco o que aconteceu no final de Shingeki no Kyojin, de forma bem resumida, não vou aprofundar tanto assim, mas o final praticamente, depois que o Eren está cometendo seu genocídio, ele acaba meio que perdendo a batalha. A Mikasa acaba cortando a sua cabeça e nos últimos segundos, quando ela acaba cortando a cabeça e matando o Eren, todos acabam tendo meio que um flashback, mostrando o que eles já tinham conversado com o Eren. Porque o que o Eren fez? Ele entrou na cabeça de todos os seus amigos, ou companheiros, ou ex-companheiros, e ele meio que deixou uma mensagem para cada um, falando o que cada um deveria fazer depois da sua morte. Só que a gente não vê o que ele falou com todo mundo. A única pessoa que a gente vê que ele realmente conversou foi o Armin. E aí, depois ele conversa com o Armin, ele explica todo o seu plano, ele explica o que ia acontecer, o que ele teve que fazer para chegar até aquele ponto, e a partir daí, quando ele vai se desligar do Armin, eles se despedem, ele fala que o Armin vai esquecer toda aquela conversa que envolve um com o outro, e aí ele vai relembrar só no momento certo. E a gente volta quando eles estão pro barco, no começo do episódio, no começo desse filme, pode-se dizer assim, onde ele realmente esquece tudo. E quando o Eren acaba morrendo, o Armin acaba retomando toda aquela memória e toda aquela extensa conversa que eles têm, onde o Eren fala que 80% da população vai morrer, onde só 20% vai sobreviver, mas que essa é a solução que ele achou para fazer com que a ilha deles continuasse viva, conseguisse se reestruturar e ao mesmo tempo com que todos os seus amigos e ex-companheiros se tornassem heróis de guerra, algo que seria interessante na visão do Eren. E a partir daí, logo depois disso, continuamos o episódio, já passando anos na frente, mostrando como a situação do mundo não mudou tanto assim. Como quem era da ilha não ficou contra o Eren, como muitos achavam que poderia acontecer. Na verdade, surgiu um exército de resistência que realmente queria proteger o legado do Eren, que inclusive era contra a Mikasa, o Jan, o Connie e também o Armin, porque eles acreditavam que eles foram traíras contra eles, matando o que era para ser o salvador deles. Aí, inclusive, a partir daí, teve duas divisões, a batalha meio que continuaram por um tempo, enquanto isso a história tentou fazer um acordo de paz. Os anos se passam, você vê que a muralha não existe mais, quer dizer, primeiro a gente volta pra ver o que aconteceu com a Mikasa, porque quando ela pega a cabeça do Eren, ela acaba meio que enterrando a cabeça dele numa árvore que ele sempre descansava, e ali ela achou que seria um ponto ideal para ele ter seu descanso eterno. A partir daí ela fica na árvore por um tempo, eles têm um diálogo, e a partir daí meio que o episódio, posso dizer assim, que se encerra, mostrando aquela árvore que o Eren estava ali. E aí começam a subir os créditos finais, e quando começam a subir os créditos finais, acaba aparecendo pequenas cenas de que aconteceu ao longo do tempo. Nesse acontecimento, a gente vê que as cidades foram progredindo, vê que tecnologicamente eles foram crescendo, até que a gente chega no enterro da Mikasa. Depois do enterro da Mikasa, a gente vê que eles continuam evoluindo mais ainda, é aí que voltaram as guerras e todo mundo acabou sendo destruído com armas nucleares. E no final a gente vê uma grande árvore, que é a árvore que se reestruturou, que era onde o Eren foi enterrado. O menino acaba, junto com seu cachorro, acaba encontrando aquela árvore, e quando ele vai entrar, você vê que é a mesma árvore não, mas você vê que ele tem as mesmas características da árvore da primeira pessoa que realmente encontrou o verme, que fez com que os titãs existissem, que era Irmin. Então a partir daí, quando ele entra naquele lugar, deixa eu entender que pode ser que a partir dali
ali, o ciclo de ódio se retornará e os titãs possam voltar para aquele mundo para mais uma vez pessoas tentarem destruir uma outra população, mostrando um pouco do que o Eren falou de sempre ter um ciclo do ódio. Eu falei meio resumidamente, acontece muito mais coisa, mas esse meio que é o resumo final do que seria esse final de Shingeki no Kyojin. E aí entra a pergunta, o final foi bom ou o final foi ruim? Pra mim, o final foi ruim. E como eu falei na minha crítica, eu só dei uma nota que não era tão baixa para esse último episódio, para o final como um todo, porque a animação do episódio final é sensacional. A parte da luta, a parte do combate, como animou várias sequências, que deixou tudo muito mais emocionante. Mas se eu fosse através do mangá, que era uma arte que eu já não gostava e dependia muito da história, que no começo tinha uma qualidade muito alta, eu tenho certeza que o final seria pior ainda para mim. Eu ia odiar muito mais o final. E agora a gente vai entrar porque eu não gosto do final da obra. A gente vai começar falando um pouco sobre o genocídio do Eren. Bom, quando o Armin acaba conversando com o Eren dentro daquela consciência do Eren, vamos dizer assim, naquele lugar que só eles conseguem conversar, ele acaba explicando o seu plano, mostra eles desde pequeno até eles ficando mais velhos, chegando no ponto, começa com um diálogo muito interessante, muito divertido, mostrando como eles são amigos e como o Eren teve que seguir aquele caminho. Só que aquele diálogo estava um pouco estranho se separar pra ver, porque diferente do que a gente conhecia do Eren até aquele momento, ele não parecia alguém raivoso, ele não parecia alguém que realmente queria destruir todo mundo. Ele parecia que estava fazendo aquilo por um objetivo maior. Tanto que o diálogo vai crescendo até que chega no final, quando o Eren e o Armin estão conversando já naquele rio que eles estavam, que se torna um rio de sangue, e a partir daí o Eren começa a falar qual era realmente o plano dele. E como eu falei, o plano dele era matar 80% da população, só sobrar 20%. E a partir daí ele fala pro Armin que ele fez várias situações e várias hipóteses diferentes para ver se menos pessoas iriam morrer ou se com outras soluções ele poderia chegar no seu objetivo final. E ele falou que em todas acabou da mesma forma. Então não tinha como ele sair daquela situação. O Armin nesse momento acaba não entendendo o que poderia acontecer. E o Eren acaba explicando que o grande motivo dele fazer o genocídio no final das contas não era porque ele só queria salvar a ilha. Ele queria muito fazer com que os seus amigos tivessem uma vida plena e boa. Ele queria que eles fossem heróis, que eles parassem de ser perseguidos e que a partir daí pudessem ter filhos, pudessem ter uma vida mais animada e aí eles pudessem realmente seguir a partir daí. E o Armin, a partir daí, em vez de realmente discutir com o Eren, ele meio que aceita. Em certo ponto, o Armin até pede desculpa pro Eren, falando que ele entende que ele leva um peso muito forte nas costas e que ele perdoa o Eren por tudo que ele fez. E aí é que viu o primeiro problema. Bom, se esse mangá, se essa obra como um todo tivesse levado para um outro caminho e o Eren tivesse se tornado um vilão por certa forma, mas você vê que ele tem resquícios de uma humanidade forte e no final ele chegasse com esse discurso tipo, eu acabei indo porque é o que tinha que acontecer, talvez fosse mais aceito. Mas ele fez um genocídio. A gente vê ele fazer um genocídio durante toda a duração da quarta temporada. E no final, ele simplesmente fala que ele fez o que ele fez porque ele queria proteger os seus amigos. Ele queria fazer aquilo pelos seus amigos. E o Armin aceita aquela desculpa. E ele aceita aquela desculpa muito fácil. Esse é o primeiro problema do final. Como que o autor como um todo tenta banalizar todas as atitudes horríveis que o Eren fez ao longo da sua quarta temporada. Esse já é o primeiro problema. Como ele faz com que no final, ele queira que o Eren realmente seja um herói de guerra praticamente ali, por tudo que ele fez. Tanto que no final, não é só o diálogo do Armin que incomoda. Quando a Mikasa coloca o mundo do Eren ali, e todo mundo fica o episódio inteiro falando que quer perdoar, que quer conversar, que apesar de tudo sabe o que ele fez, tem um motivo, e que no final todo mundo vai no enterro dele e trata ele como se ele fosse um herói de guerra, aí vira um grande problema pro mangá, num dos pontos finais, que são muito baixos, que seria como eles perdoam um genocida como um todo, como se ele fosse um herói de guerra, como se tudo que ele fez tá tudo bem porque ele fez pelos seus amigos. Imagina, numa situação real, você fazer as piores coisas do mundo, mas no final você fala que foi por seus amigos e todo mundo perdoar de uma forma completamente normal, porque afinal era pelos seus amigos. Esse é o primeiro problema da obra, o primeiro problema gigantesco pro final dela, como eles tratam toda a situação da última temporada, tanto em questão de como ele banaliza o genocídio, como ele banaliza a temporada como um todo. Quando todo mundo perdoa ele, meio que tira o impacto de muita coisa que aconteceu ali. É pra realmente ter um choque, é pra realmente ter acabado a beleza, e isso acaba não acontecendo. Então pra mim esse é o primeiro grande problema do final, como o autor banalizou o genocídio como um todo. O segundo ponto que eu acho que é fundamental aqui para dizer como o final foi ruim, seria a relação de Eren com Mikasa. Eu acho que assim,
A Mikasa, ela é apaixonada pelo Eren. E no final, depois de tudo aquilo, quando ela conversa com a irmã Irmin ali, ela fala o que aconteceu com ela, ela fala realmente como que ela chegou naquela situação, que ela é fundadora e que ela tem uma relação com a Mikasa. Quando eles mencionam, ela tem uma relação com a Mikasa, ele praticamente está falando que a relação é o amor incondicional por uma pessoa que nunca vai ter aquele amor recíproco por ela. Enquanto a Irmin é aquele rei dela, a Mikasa é o Eren. Então é aí que elas se identificam e é aí que elas têm uma conexão. Bom, eu acho toda essa sequência final envolvendo Mikasa e Eren, eu acho até bonito quando ela fica lá sentada do lado do túmulo dele e tal, mas antes disso me incomoda muito, como realmente ela beija o rosto dele depois de estar sem a cabeça. Eu acho essa cena bem ruim. E aí, além disso, tem uma cena que é pior ainda, que nem envolve a Mikasa, que é a cena onde o Eren conversa com o Armin mais uma vez. Mas mais uma vez a gente volta para essa cena, porque como essa cena como um todo foi um grande problema pro final da obra. Bom, é nesse momento que a gente vê que o Eren finalmente, para alguém, revela o seu grande amor pela Mikasa. E até aí tudo bem. O problema é o diálogo que vem depois disso. Quando ele fala que ele não quer abandonar ela de forma nenhuma, ele não quer que ela esqueça ele, não quer que ela encontre outra pessoa. Ele sabe que ele está sendo egoísta, mas ele quer que ela, depois de 10, 20 anos, continue pensando nele como o amor final. Bom, de novo, vale lembrar, o Eren é um genocida, então isso já faz com que não devia ter essa cena fofinha do cara. Mas, tirando essa parte, a relação deles realmente não funciona nesse sentido. Eu acredito que a melhor forma de acabar essa cena é como se realmente a Mikasa, ela enterrasse o Eren, mas a partir daí seguir sua vida no sentido de casasse com alguém, ver se ela é feliz, não presa. Ver ela lá do lado do túmulo, e tudo bem, a cena pós-créditos mostra que ela vai ficando mais velha, que ela provavelmente encontrou alguém, que ela teve filhos, mas mesmo assim, ver ela durante muitos anos até encontrar alguém presa ao Eren, meio que faz com que o sonho dele, que foi completamente distorcido e errado, se torne realidade. Ela ficou presa por ele por anos, mesmo ele morrendo e mesmo depois de tudo que ele fez. Mais uma vez, é o roteirista tentando passar um pano para tudo que o Eren fez, botando como que todo mundo perdoasse por tudo que ele fez, e isso incomoda muito. E a relação deles, o beijo final com a cabeça cortada, não é legal. É aquela cena que você vê que ele faz porque os fãs querem. E eu vou chegar nisso mais na frente, falando sobre o que o autor fez mais para os fãs do que para ele mesmo. Então, esse é outro problema grave para mim no final. A relação Mikasa e Eren é menos problemático para mim do que perdoar um genocida como um todo, mas é muito problemático como eles desenvolvem um romance a partir de alguém que destruiu tudo, como ela tá presa a ele. Ele não trabalha isso como algo negativo, ele trabalha isso como algo positivo. A cena como o Eren e conversa com o Armin, apesar do Armin dar um soco no Eren, é uma cena muito mais, parece que de uma comédia romântica, de você não pode perdoar ela, do que realmente um final que tava indo pra uma catástrofe mundial. Vai sempre sacar, estamos falando de um romance até certo adolescente bobo, que mostra uma inocência de dois personagens, depois de um cara matar 80% da humanidade e a mulher ainda continuar correndo atrás dele. Faz com que a Mikasa, ela realmente se passe uma impressão de fraca. A personagem mais forte e uma das personagens incríveis do universo dos animes é a Mikasa, mas em relação a Eren, ela fica fraca, indefesa, e isso poderia ser bem trabalhado, mas infelizmente não foi. Eu não gostei desse outro quesito que eles levaram pra frente aqui. Mas esses, obviamente, não são os únicos pontos. Outro ponto que eu queria destacar aqui seria o ponto envolvendo o ciclo do ódio. Bom, quando a obra vai se desenvolvendo e ela chega no final, o autor tenta colocar mais uma camada dentro do seu texto. E essa camada é o ciclo do ódio que o Eren menciona. Ele fala que um dos motivos de ele destruir boa parte da humanidade é que é para dar uma chance mínima da ilha como um todo conseguir se proteger. Porque assim, ele vai nivelar as forças e aí a partir daí todos podem procriar iguais e aí ele sabe que a guerra vai voltar. Essa é a ideia do ciclo do ódio em Shingeki no Kyojin. Tanto que, logo depois que o Eren salva todo mundo e passa a média de 100 anos, que é durar para as pessoas se voltarem à ativa como um todo, ele sabia que a ilha teria uma chance de se proteger. E aí ele estava meio certo, porque a cena pós-créditos, a cena que realmente nos créditos, na verdade, ela mostra isso, como eu mencionei, descrevendo a cena final. Mostra como foi uma reconstrução, uma grande batalha aconteceu, todo mundo destruiu e o menino no final acha a árvore. O menino acha a árvore, provavelmente voltar a existir os titãs no mundo, mostra esse ciclo do ódio que vai sempre acontecer. O menino vai pegar aquele verme, ele vai virar um titã, todo mundo pode virar titã, a tendência é que ele destrua todo mundo volte a ressurgir, porque a humanidade sempre volta a se reconstruir, e o ciclo do ódio vai se retornar, porque sempre alguém vai querer se matar. E isso é mostrado durante todo esse último episódio. Como, até quando o maior titã está destruindo a Terra inteira, os humanos ainda estão querendo lutar entre eles.
ali naquela base militar, por dizer assim. Então quem lutar contra ele. No final, depois que acaba tudo, mesmo que ele salvando a humanidade, ainda tinha soldados meio que desconfiando da verdadeira identidade daquelas pessoas que praticamente salvaram o mundo. Então, a partir daí, ele constrói essa ideia do ciclo do ódio. E isso seria muito interessante se melhor trabalhado ao longo da temporada como um todo. Shingeki no Kyojin sempre teve essa ideia do ódio e mostrar como o pior que a humanidade pode trazer, mas ele não mostrou o ciclo do ódio ao longo dos anos. Ele meio que mostra como a humanidade é terrível, podre, mas não o ciclo do ódio. Então a partir daí no último episódio você teria que fazer uma camada muito mais profunda para trazer isso. A mensagem é muito boa, muito poderosa, mas mais uma vez, essa mensagem do ciclo do ódio, ele é mais uma vez o autor encontrando um jeito de passar um pano pro que o Eren fez. Quando você vê da forma como o autor escreveu e colocou a fala na boca dos personagens, principalmente a do Eren, quando ele tá conversando com o Armin, e ele fala que isso aí é pra dar uma nivelada no jogo, ele tenta dar até uma certa humanidade pro Eren, falando, olha, ele não vai destruir todo mundo como ele poderia fazer e simplesmente salvar a ilha. Não, ele vai deixar 20%, porque a humanidade tem que ter uma chance de reagir a partir do que ele fez. E aí, de novo, é o autor falando, olha o Eren, olha o lado humano do Eren, apesar de ele ser um genocida. Então, pra mim, por isso que essa ideia do ciclo do ódio me incomoda. Porque ela aparece aos 45 minutos do segundo tempo, ele tenta aprofundar nesse momento algo que ele nunca fez ao longo da temporada, ou a obra em questão de focar mais nisso, e aí entra nesse problema de, e aí, o que vai fazer a partir daí? Então ele parece que ele usa um recurso narrativo, de roteiro e de discussão super interessante, de uma forma completamente rasa, para realmente só ajudar o Eren a dar mais uma humanidade pra ele. E por isso que eu também não gosto de como usar um ciclo do ódio. Outra coisa que eu acho que deveria ter acontecido, na minha opinião, é a morte de alguns personagens mais impactantes. E agora o fã da Sasha deve estar maluco vendo esse vídeo falando, pô, a Sasha era super relevante e ela morreu e eu fiquei triste, a Range morreu, eu também gostava muito dela. Sim, alguns personagens impactantes morreram, mas o que eu quero dizer é, quando você pensa naquele grupo final que tá ali, eu não acho que todo mundo deveria morrer, mas poderia ter um pouquinho mais de coragem de matar um personagem ou outro, como por exemplo o Levi. O Levi, quando ele chega naquele momento final, aquela cena ali, se ele morre ali, seria muito emocionante. Seria muito bonito ver aquela cena dele indo embora com seus companheiros. Mas ele se manteve vivo. Eu não acho o final do Levi, quando ele encontra a sua paz interior, ruim. Ele dando ajuda àquelas pessoas ali que estão meio desabrigadas. Esse eu não acho ruim. O meu problema geral é, algumas mortes poderiam ter gerado mais impacto ainda, algo que não aconteceu. Por exemplo, o Jean, o Connie, ou por exemplo, a Titã Carroça, ela poderia ter morrido, já daria um impacto maior. O Reiner, se ele tem uma redenção morrendo, seria algo muito mais impactante. E aí acaba não morrendo, e aí falta uma ousadia do autor. Deixar pelo menos mais um ou outro personagem morrer, como o Levi e o Reiner, seria sensacional. O Reiner morre ali, por exemplo, fazendo sua redenção, meio que contra tudo que ele fez, ele finalmente teve seu momento de paz, fazendo um bem pra alguém, e o Levi, depois de tudo que ele passou, todas aquelas batalhas, quando a batalha acabou, ele sabe que ele pode ter sua paz total, encontrando seus amigos no céu ali, como seria aquela representação. Seria fantástico, mas o autor não teve essa coragem. Isso pra mim fez um pouco de falta. É como se tivesse uma guerra, mas faltasse aquele personagem principal impactante morrer. Óbvio, alguém vai falar do Eren, mas o Eren é o vilão, ele tinha que morrer no final, não tinha o que fazer. Eu digo, um personagem como o Levi ou o Reiner seria um grande impacto interessantíssimo pro final da obra. E pra fechar, só tem mais duas coisas que eu tenho que mencionar envolvendo esse final de Shingeki no Kyojin, que mostra porque eu acho ele tão catastrófico de modo geral. O primeiro seria como o autor meio que desenvolveu essa última temporada. Porque se você voltar pro final da terceira temporada, termina com o Eren meio que chegando nessa cidade, esse lugar que ele descobre que existe novo. E a quarta temporada tem um time skip grande, e a partir daí você vê que ele mudou, ele é um outro Eren, ele passou por muita coisa. Essa passagem de tempo, ela não é ruim, principalmente porque a quarta temporada começa com um mistério interessantíssimo de quem é aquele homem misterioso que a gente sabe que é o Eren. Isso é até que interessante. O problema é, essa quarta temporada, ela devia, ao longo da quarta temporada, trabalhar perfeitamente o Eren pra gente ver como ele se transformou naquele genocida que ele se transformou. Eu acho que esse tal problema. Ele não consegue, o autor, de forma nenhuma, trabalhar isso. Ele não consegue fazer com que você chegue no final e pense, olha, eu realmente entendi o discurso dele. Ah, ele ficou maluco porque ele viu tudo. Tudo bem, só que eu acho que são alguns argumentos muito fracos. E essa é outra coisa que faz eu não gostar dessa última temporada como um todo, quando eu volto em perspectiva. Porque tem muita coisa que eu gosto na última temporada, mas esse é outro fator que faz com que eu tenha um problema com ela. Eu não acho que a quarta temporada
foi trabalhada bem como um todo para chegar num grande Eren vilão de tudo, genocida. Eu acho que deveria ter sido trabalhado um pouco melhor. E isso também é culpa do autor. Porque quando o Eren realmente coloca a máscara de vilão, quando ele vira o vilão da temporada, ele não vira mais o protagonista da história. Os seus companheiros viram e ele vira o vilão. E a gente para de ver a visão dele. Então a partir daí fica mais difícil de você desenvolver alguém que não tem fala, que não pode ser o protagonista. Então pra mim esse é o outro problema do final. Eu acho que no total o autor não conseguiu trabalhar essa última temporada como um todo, os discursos por trás. Tem ótimas batalhas, ótimas ideias, reviravoltas impressionantes e até mortes impactantes. Mas o principal fator que era mostrar como que o Eren chegou do ponto A ao ponto B, eu acho que essa metade é bem problemática no desenvolvimento da história. E a prova disso chega no último ponto que faz com que essa final seja ruim pra mim, que seria o autor querendo agradar todos os públicos. Eu vi uma entrevista onde o autor falou que ele iria tentar fazer um final onde agradasse todos os fãs. E pra mim, esse final, a forma como ele foi, mostra muito disso. E chega aqui no Kyojin, no final, você vê que todos os núcleos possíveis e até impossíveis foram arrumados porque o autor queria. Isso me lembra muito o final de Star Wars, a Ascensão Skywalker. Quando o J.J. Abrams voltou para terminar sua trilogia, ele falou que ele queria também agradar todos os públicos. E isso fica visível no filme. Romances que não deveriam existir, existem. A personagem final vira uma grande guerreira que não deveria ter, por causa como ele desenvolveu. Ligações familiares que não fazem sentido. E por que o J.J. Abrams fez isso no final de Star Wars, a Ascensão Skywalker? Ele fez isso porque ele queria ligar tudo, mas para ligar ele iria criar incoerências. E aqui é a mesma coisa. O autor quis agradar todo mundo. Então no final você consegue ver que a Mikasa fica com o Eren de certa forma. O Eren no final declara o seu amor pela Mikasa. Tem o beijo deles, mesmo numa situação completamente impossível. Você ainda tem o fator do Armin realmente mostrar seu amor pela Annie, onde você vê o Armin e o Eren conversando e ele tendo um perdão, um momento onde os dois estão conversando. No final, o Eren, ele é um grande... Ele faz o que todo mundo queria ver, que seria... ele destrói metade do mundo, mas ao mesmo tempo, ele dá uma chance para a humanidade. Muita gente queria que o final do Eren fosse ele matando todo mundo. E muita gente queria que o final do Eren fosse realmente ele tendo uma reconciliação, não matando todo mundo. Ele faz tudo isso. Ele junta personagens que todo mundo queria ver junto, dá um final satisfatório onde o Levi reencontra sua paz. A partir daí, ele faz um final onde todos os núcleos possíveis, todas as teorias e o que o fã queria fazer, ele tenta fazer nesse final. E por isso que gera várias incoerências. Sem contar que tem alguns argumentos, algumas coisas que você vê que o autor ou ele não conseguiu fazer uma ligação direito, ou ele teve que meio que tirar da sua cabeça para falar, ah, isso é o que eu imaginei. Como, por exemplo, quando perguntam mais uma vez pro Eren qual que é a ideia da Irmin, o que ela realmente queria fazer. E ele fala, ah, isso é uma coisa que eu nem sei. E no final, você não tá no meio da obra, e no final você vai revelar o que ela tá falando, tudo bem. Aqui quando você meio que não revela no final, meio que vira algo que nem parece que o autor tá falando assim pro público. Eu não sei o que ela quer, eu não sei a resposta, então eu vou dar essa facilitação de roteiro aqui para realmente não ter esse problema. Então esse é outro problema da obra como um todo. Como o autor pegou o final, ele quis agradar todos os públicos possíveis. E tem aquela velha história, quando você quer agradar todo mundo, você não vai agradar ninguém e só vai gerar problemas pra você. E foi isso que aconteceu. Ele quis agradar todo mundo, colocando todos os finais e todos os finais alternativos que as pessoas queriam de todos os personagens, de toda a história como um todo, e no final ele não agradou nenhum dos públicos e virou um final que praticamente, pra muita gente, destruiu a obra. Eu não acho que destruiu a obra, mas pra muita gente destruiu. Mas foi o que eu falei. Vendo o anime como um todo, o episódio final, eu não dei uma nota tão baixa pra ele, porque eu achei que a parte técnica foi excelente, e a parte de roteiro foi muito fraca. Se eu lesse só o mangá, que eu não gosto da arte, com certeza seria um final que eu ficaria revoltado, assim como todo mundo. Porque por tudo isso que eu mencionei aqui, eu achei o final de Shingeki no Kyojin tenebroso, um final muito ruim. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou do final de Shingeki no Kyojin? Você gostou? Você não gostou? Que nota você daria para ele? O que você acha que eu falei aqui que faltou envolvendo o final ser ruim? E eu volto no próximo vídeo.